amigos do Café com o Coronel Salles, uma alegria poder falar com cada um de vocês. E hoje estamos recebendo aqui uma visita ilustre, um amigo querido, que é o Valmir Cruz, conhecidíssimo no país, um preparador físico de primeira linha, treinador de outros treinadores, de técnicos, compõe o quadro habilitado pela CBF na licença A de habilitação desses treinadores. Tem um sucesso gigantesco no esporte, um homem na sua profissão alcançou grandes feitos, foi 4 vezes campeão brasileiro, poderia ter sido 3 com o Corinthians e uma com o Palmeiras, mas foi 3 com o Palmeiras e uma com o Corinthians. Foi 2 vezes campeão da Copa Sul-Americana e campeão paulista 7 vezes. 7 vezes também. Teve passagens muito felizes com técnicos como Muricy Ramalho, como Vanderlei Luxemburgo, como Carille, Nelsinho Batista, Parreira. Isso, tem Leão, tem muita gente aqui. Galo também. Eu lembro do Galo quando ele jogava no Santos ainda, né? Isso. Um jogador de muito sucesso também. Exatamente. Olha, uma alegria recebê-lo, viu, Valmir? De a gente falar um pouquinho dessa área que você é professor, pós-graduado pela Universidade de São Paulo também, tem pós-graduação em Fisiologia do Esporte pela grande Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp aqui, uma escola de excelência, e vamos falar um pouquinho dessa ferramenta inclusiva, principalmente para os nossos jovens, e que define a nossa vida toda, que é o esporte. Uma alegria tê-lo conosco, viu, Valmir? Prazer, Coronel Salles, é muito bom estar presente aqui, né, e poder aí transmitir nosso recado, porque a gente está no esporte desde pequeno. Eu desde os 3 anos de idade, eu estou no esporte, porque meu pai sempre foi professor de judô. E na época ele me levava junto com ele, eu acabei aprendendo muito questão de disciplina, de respeito, que o judô realmente é baseado, né, nessas coisas. Então, desde pequeno eu já tive um aprendizado muito bom com o esporte. E depois fui praticando outros esportes, né, que a gente vai aparecendo pela frente aí, mas o futebol, como é o sonho de todo garoto, ser jogador, eu não consegui ser um jogador profissional, quase cheguei lá, então optei por, ao invés de dentro do campo, ajudá-los fora do campo. E todos conhecem o Valmir, e esse jeito sereno, muito sério. Tem um grande cirurgião brasileiro que todos conhecem, que é o professor Zerbini. Hoje o Instituto do Coração, o INCOR, na Universidade de São Paulo, tem o nome do professor Zerbini. E ele falava o seguinte: nada, vírgula, absolutamente nada resiste ao trabalho, e é o que você fez. Ele hoje integra a elite da preparação física no mundo, está indo agora para trabalhar, retornando ao Oriente, né? Para onde você está indo? Na Arábia Saudita, em Jeddah, retornando agora para reiniciar o que não foi terminado, né? Você volta com o Carille também? Isso. A gente volta junto, ainda faltam 7 rodadas para terminar o campeonato. Então a federação resolveu terminar o campeonato e depois, em seguida, iniciar a temporada de 2020-21. Valmir, você falou dessa inspiração pelo esporte por meio do seu pai, que imagino seja uma referência muito grande na sua vida. Hoje nós temos o esporte, eu sou de 67, temos quase a mesma idade, e na nossa época o esporte a educação física era uma obrigatoriedade nas escolas. E se tinha uma série de vantagens, né? Eu me recordo que descobríamos talentos maravilhosos nos vários esportes, atletismo, basquete, futebol. E o esporte é saúde, é vida, é disciplina, como você disse, porque logo no começo tem aqueles parâmetros. Qual é a sua opinião sobre essa
mudança curricular, e se você também entende que seria interessante que nós tivéssemos, não sei se é obrigatoriedade, mas se tivéssemos mais ênfase no esporte nas escolas. Então, eu posso confessar a você que eu tenho duas referências no esporte. O primeiro foi meu pai, que desde pequeno me Como é o incentivou. nome dele? João Cruz. João Cruz. Ele me incentivou e muito, não só a praticar o judô, como outros esportes. E a segunda, por incrível que pareça, a referência era o meu professor na escola de educação física. Olha aí. Então, um cara que a gente aprendeu a admirar, né, respeitava muito, pelo fato dele respeitar também os seus alunos, e ele para mim foi uma referência. Então, aliado ao esporte que eu já praticava, junto com o exemplo que você tinha do professor, eu realmente tomei gosto por aquilo. E antigamente as escolas, a gente massificava o esporte. Então, praticamente todos participavam das atividades das escolas, não só as primeiras, né, com as médias também. E hoje o que a gente vê é um afastamento do aluno da atividade física. Então essa inclusão que a gente fala que o esporte dá e realmente faz você viver em sociedade, faz você ter relacionamento com, por exemplo, você é o primeiro ano, você tem relacionamento com um cara que está no quarto ano, aqueles torneios interclasse que havia, intercolegiais, então você começa a integrar e conhecer. Só que mudou muito hoje com essa não obrigatoriedade da educação física nas escolas. Então, como eu comentei com você anteriormente, essa inclusão, né, mudou. Ao invés de você incluir o garoto na sociedade, você está fazendo um movimento contrário, excluindo ele, porque ele não tem mais contato com alunos do colégio todo, não pratica uma atividade física, fica ali praticamente dentro da sala de aula só utilizando muitas vezes seus computadores, vai para casa, pega o seu jogo de videogame e faz. Uma alimentação ruim, o que acontece? O garoto, sedentarismo, obeso, e para pensar também dificulta bastante. Olha, vejam vocês, uma das preocupações das relações humanas é a tolerância. Você falou um negócio espetacular. Quando você consegue alunos do primeiro ano disputando, treinando com alunos do quarto ano, você integra e você começa e nós somos todos diferentes, né? E que bom que somos diferentes, né? Então isso vai despertar a tolerância, onde você vai ver, e o Brasil é o retrato disso, né? Nós temos eu aqui com traços negros, o Valmir aqui caucasiano, japoneses, então, e esse é o Brasil, e eu acho que é aí que dá a força do brasileiro, mesmo porque o brasileiro, especificamente o paulista, o paulistano, ele tem essa vocação em receber, e eu acho que a tolerância, e hoje a gente vê algumas coisas extremadas. Uma outra coisa que você que é professor de educação física e preparador, e tem experiência, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco dos jogadores que ele trabalhou, ele me falou aqui histórias espetaculares. De você, do aluno, do jovem, quando ele tem inspiração, você se inspirou no seu professor lá na universidade ainda, na escola, qual o papel assim, que você acha dessa referência, e você é referência para muitos jogadores? Vocês podem ver, o jogador faz aquele gol, muitos correm para a torcida, mas eu já vi várias vezes, Valmir, jogadores indo ao seu encontro. Como é que é isso? Ser uma referência na vida das pessoas? Então, tem alguns fatos muito interessantes, né? Porque a gente tem que ter como exemplo pessoas que agregam, né? Que mostrem realmente o que é você ser um ídolo. Muitas vezes as pessoas nem te conhecem pessoalmente, mas sabem quem é você, né? Então, no esporte existe essa abertura. O esporte é um movimento de ascensão social, porque o garoto sai da favela com 16 anos, vai para uma equipe, daqui a pouco está no profissional, acerta o contrato profissional, começa a dar entrevistas, então ele teve uma ascensão muito grande. E rápida. A gente vê isso muito nos países, por exemplo, a gente foi para a Jamaica,
o esporte lá, que eles praticam atletismo. Então eu tive com o Santos lá no último jogo da Jamaica, antes de ir para a Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. O René Simões era o treinador, né? E o estádio lotado de crianças praticando atletismo. E outra coisa, sem tênis, todas descalças, porque eles não têm realmente o apoio do pai que pode comprar um tênis para ele. Tudo. Então, esse exemplo que a gente tem de outros, né, nos faz inspirar. Isso é muito bom, você ter uma motivação, ter uma inspiração de coisas boas, não aquele cara que é bad boy, que vive na balada, vive brigando e fuma e bebe. Isso para mim não é exemplo nenhum. Né? Então a gente deve pegar realmente as pessoas que a gente acha que aquele cara é legal, vou tentar fazer parecido com ele e se você seguir em frente. E se você puder falar assim de alguns, você treinou o Ronaldinho, treinou Edmundo, Roberto Carlos, Rivaldo gigante, uma geração da época do Palmeiras, uma época maravilhosa para o esporte brasileiro. Você poderia contar alguma coisa para a gente aí, desses que você conheceu, assim, jovens que chegaram e aí hoje você fala assim, poxa, é meu amigo, é uma referência? Sim, eu tenho muita história, né? E eu peguei uma época, por exemplo, o Palmeiras em 83, quando eu estava começando, que tinha Leão, Luiz Pereira, Wagner Bacharel, Enéas, Mário Sérgio. Há 37 anos atrás. Então eu estava iniciando a minha carreira, então fui aprendendo com aquilo tudo. Depois mais para frente, lógico, fui rodando, fui tendo um pouco mais de experiência e fui conhecendo outros atletas que se transformaram em ídolos mundiais. O caso do Roberto Carlos, o caso do Rivaldo, Edmundo, Evair, aquele time que o Palmeiras tinha na época de Parmalat. E uma coisa interessante que eu trabalhei com muitos atletas lá atrás que hoje tornaram-se dirigentes, hoje tornaram-se treinadores e me convidam sempre a trabalhar junto com eles. Isso significa que eu deixei um legado lá para trás, né? Onde eu sempre procurei trabalhar de maneira franca, maneira sincera, de chegar para o atleta e falar, ó, você não está legal, não é assim, nós vamos ter que ir para o outro lado, trabalhar um pouquinho mais. Isso aí agrega valores. Então, o meu gol, que eu falo, é justamente isso. Quando eu recebo o convite de um cara que foi meu ex-atleta lá atrás, significa que eu estou sempre no caminho certo, né? Porque eu tenho feito não só amizades, mas profissionalmente eu tenho também sido um exemplo para isso. Espetacular. Vejam que há uma relação que vai além do profissional, né? Uma relação de apoio, de troca, de carinho e de reverência. Nós falávamos há pouco, você citou no início do nosso bate-papo, no nosso café aqui com o Coronel Salles, aqueles campeonatos nas escolas. Eu lembro que nós tínhamos interclasses, bairro contra bairro. São Paulo a cidade de São Paulo possui 93 distritos, temos os clubes desportivos municipais, temos os clubes da cidade, temos os CELS, que é uma inovação aqui na cidade. Esses CELS possuem piscina, quadra e tal. Como é que você, com a experiência que você tem, com a realização profissional que a gente vê nos olhos, no falar que você tem, que o esporte poderia fazer hoje na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil? Como é que o esporte, na sua visão vitoriosa, poderia contribuir para que a gente tivesse uma sociedade mais humana, mais fraterna e melhor preparada, inclusive depois para enfrentar os problemas de saúde? Daqui a pouco nós vamos falar de pandemia também, para ver a sua opinião. O que você acha que poderia ser feito com essa enormidade de equipamentos públicos, clubes, envolver as universidades? Como é que você imaginaria o esporte hoje? Não vou falar do Brasil e do Estado, talvez seja muito amplo, porque são muitas realidades. Na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, como é que você imaginaria que o esporte poderia contribuir? A minha ideia seria o seguinte: a gente precisa reformular a política esportiva. Política pública. Sim. Por quê? A gente sempre ouve falar, o Brasil é o país do futuro, nós temos nossos campeões, os campeões pan-americanos, ou seja, olímpicos, ou eles estão treinando fora do Brasil, que tem mais condições, ou é
o dom natural do atleta, que realmente Deus chegou e falou, é você. Né? Porque não tem apoio nenhum, questão de alimentação, patrocínio, absolutamente nada. O cara vai na raça mesmo. Enquanto a gente não massificar, né, a atividade física, como você bem falou, nas escolas interclasses, intercolegiais, campeonatos de universidades, né, a gente tinha muitos projetos que realmente implicavam em cima dessa questão esportiva. Né? Nós tínhamos as ruas de lazer, domingo no parque. Rua de lazer, domingo no parque. E eram exitosos, né? Muita gente praticando a atividade física, né? E agora, o alto nível é totalmente diferente de uma pessoa normal. Então, você vê uma pessoa correndo no parque, é totalmente diferente do que um atleta profissional. De alta performance. De alta performance, ou seja, de futebol, de basquete, de natação. É outra coisa. Então, hoje, o atleta prefere trabalhar fora do Brasil do que aqui no Brasil, porque ele tem menos condições. E nós temos tudo para ter essas condições boas. Eu acho que falta justamente essa política pública, né? Mudar um pouquinho o pensamento e trazer patrocinadores, trazer apoio para os atletas, que eles precisam ir muito, porque você, para treinar, você tem que pegar um transporte, você e comer, se alimentar bem, não é alimentar, comer um pão com manteiga só, né? Então, exige-se bastante essa questão. Eu acho que a gente podia fazer um trabalho maravilhoso, porque material humano a gente tem. Você entende que nós poderíamos envolver as universidades como certeza. Crédito de estágio? Como é que você acha que... As universidades, hoje, infelizmente, a parte acadêmica está muito distante da parte prática. Olha isso. Dos clubes, né? Então, a gente teria que trazer, aproximar muito mais. Fazer, por exemplo... A academia, a universidade da prática. Isso. E o contrário também. Sim, o acadêmico da prática. Porque nós poderíamos pegar os professores das faculdades de educação física, trazer esses professores para dentro dos parques, para orientar as pessoas, para fazer com que algumas avaliações físicas... Envolver até outras cadeiras da universidade, né? Fisioterapia, nutrição, enfermagem. Exatamente, fazer ali um complexo, né, de profissionais onde você pudesse ter uma ajuda, uma orientação. Despertar no... porque muitos correm, falam, pô, hoje eu corri 10 km, tá, mas você correu para quê? Porque qual foi o seu ritmo? Você está se alimentando bem? Qual a sua pressão? Às vezes ele está com diabetes, não sabe, então eu acho que é uma coisa que poderia agregar bastante justamente essa atividade física junto com a parte de saúde, aproveitar as universidades, os professores de educação física, levar para os parques, fazer com que todo mundo se movimente. Eu acho que daria uma coisa boa. Vejam vocês, um bate-papo de um amigo estimado como o Valmir, a gente vai falando de política pública, aquilo que vai interferir diretamente na vida das pessoas. Nós estamos, Valmir, enfrentando... depois da gripe espanhola, e o espectro, infelizmente nós temos que falar disso, é horroroso. Um gráfico que eu tive oportunidade de conversar com um médico amigo meu, é exponencial, já está superando, em números absolutos, já a gripe espanhola. Mas em números relativos, o cenário é o pior possível. Em época de pandemia, nesse cenário difícil que o mundo todo, não é uma exclusividade só do Brasil, está enfrentando, como é que você acha que o esporte, você acha que se nós tivéssemos um preparo, uma atenção, um olhar diferenciado para a educação física, para o esporte, a nossa população teria mais estofo, teria mais estrutura para enfrentar os desafios de um problema como esse? Eu acredito que sim. Como nós começamos a falar da inclusão e da exclusão, nós estamos sentindo na prática. Hoje nós estamos excluídos totalmente da atividade física, porque a gente tem que ficar dentro de casa. Aí você ficando dentro de casa, o que você faz? Praticamente a atividade física é mínima. Quem é muito disciplinado vai lá, faz todos os dias, mas depois de 2 meses você já não aguenta mais, é difícil, né? Então a escola é a mesma coisa, né? A inclusão do garoto na atividade física. Nós estamos sentindo na pele agora
ficando em casa, não podemos sair na rua, não podemos fazer atividade física, libera um pouquinho, já sai todo mundo, você vê aquele mundo de gente na rua querendo pegar um solzinho, querendo caminhar um pouquinho. Então, a gente viu realmente a necessidade que nós temos, os seres humanos, de fazer uma atividade, porque a cabeça fica boa, né? Você se alimenta diferente, você dorme diferente. Então, isso tudo a gente tem que levar para a escola, né? Como exemplo, infelizmente, negativo, né? Então, eu acho que essa questão da pandemia está nos ensinando muita coisa. O mundo vai ser outro, né? A gente precisa tirar proveito para melhorar a situação de todo mundo, né? Valmir, e me diz uma coisa, assim, tá uma curiosidade, né? Porque não é todo dia que a gente consegue falar com o Valmir Cruz, né? E aí dividindo essa visita honrosa aqui, essa visita didática até, né? Dessa experiência. E aí vamos para os bastidores, né? Da sua profissão. O que mais, qual foi o campeonato? Eu sei que cada um campeonato é de um jeito, mas qual foi a conquista, e não necessariamente um campeonato? Qual foi a sua maior conquista no esporte? A gente costuma brincar no futebol que qual o seu melhor campeonato, né? Sempre é o próximo. O que a gente ganhou já foi, já está lá atrás. Uhum. Né? E pelo fato de eu estar sempre no lugar certo, na hora certa, alguns falam que é sorte, mas se você não tiver capacidade, você não consegue estar no lugar certo na hora certa. Né? Então, são muitos os campeonatos que marcam a gente. Cada um tem uma história diferente. Né? E não só de campeonatos, mas histórias de jogadores, o dia a dia que a gente tem com eles. Dá para escrever uma enciclopédia, né, de coisas engraçadas que você vê, que eles falam, principalmente no exterior. Às vezes você não domina o idioma, aí os caras falam umas coisas assim absurdas, né? Eu estava até comentando que uma vez nós fomos para a Colômbia, aí nós fomos num restaurante, estava um pessoal da comissão técnica, aí eu chamei o garçom e falei, senhor, por favor, uma cerveja? Aí o rapaz estava do meu lado e falou, Dunas? Você vai aprendendo com essas coisas e vai anotando, né? Eu tenho uma série lá já anotada, que um dia praticamente eu vou escrever um livro só dessas atrapalhadas que a gente tem lá fora. Olha que legal, gente. E eu fico muito feliz em poder dividir essa experiência, esse café com o Valmir, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que é um exemplo para todos nós. E vejam vocês, né? A gente olha os 22 jogadores jogando lá e a gente não tem ideia, por vezes, da estrutura que tem por trás, do conhecimento humano. E eu lecionei por alguns anos, e eu falo o seguinte, o conhecimento, quando ele não é dividido, quando ele não é colocado para o maior número de pessoas possível, quando o conhecimento que você adquiriu, você não consegue devolver como forma de trazer um mundo mais fraterno, mais humano, ele não vale nada. Então, Valmir, eu quero agradecer de coração a generosidade sua, tá, de passar de mala pronta para ir para a Arábia, trabalhando, representando o Brasil. E eu queria dividir, principalmente com os amigos que nos conhecem, de trazer a figura correta, honesta, séria, vitoriosa do Valmir Cruz e um exemplo para todos nós, mostrando que na vida pública a gente consegue fazer muita coisa nas várias áreas existentes, na saúde, no esporte, na segurança pública, no trabalho, e com uma ênfase muito grande para o esporte aqui com o nosso amigo e irmão Valmir Cruz. Valmir, se você tiver uma mensagem para os nossos amigos aí sobre isso tudo que você viveu e uma mensagem para eles para que engajemos no esporte para a gente fazer um mundo melhor. Hoje a mensagem que a gente tem é justamente essa, né? Fique em casa, tudo vai passar, mas não é passar da noite para o dia. As coisas vão demorar um pouquinho mais, mas isso é um assunto que a gente podia tratar como um amadurecimento, né? A gente precisa refletir em muitas coisas,
porque a gente queria ter tanto tempo para fazer tanta coisa, a gente agora tem tanto tempo e não faz absolutamente nada, né? Então é importante que as pessoas tentem fazer algumas outras situações, ajudar o próximo, né? Não é só você chegar lá e falar, eu ajudo. Não, eu trabalho com uns amigos meus há mais de 30 anos arrecadando mantimentos e a gente nunca divulgou isso para ninguém. E não precisa, você tem que fazer justamente o que está no seu coração para ajudar as pessoas. Aí você tem realmente um retorno muito bom, eu acredito justamente nisso. Então, eu espero que todos vocês tenham, né, essa paciência e que logo as coisas vão mudar e depende da gente para mudar tudo. Alegria. Valmir Cruz, um brasileiro vencedor. Muito obrigado, meu irmão. Uma honra tê-lo aqui conosco. Forte abraço a todos e convido para o próximo Café com o Coronel Salles. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Valmir. Uma honra para mim. Obrigado. Aula.